Marcos, capítulo número 14, verso 1 em diante. Diz assim: Dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. E eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vamos orar, gente, pedindo a bênção e a direção de Deus? Ó Pai amado, graças te damos, Senhor, pela nossa manhã, nossa escola dominical, por esta primeira, Senhor, escola dominical do ano. E graças porque estamos aqui, Senhor, na tua casa, com os irmãos, debruçado na tua palavra. É o melhor lugar do mundo para estarmos, Senhor. Que a tua palavra possa falar ao nosso coração, nos despertar, nos salvar, nos renovar, Senhor. E também, ó Deus, nesse novo ano que se inicia, que esse texto, essa mensagem tão preciosa, Senhor, possa despertar em nós, ó Deus, o verdadeiro valor que Jesus, as coisas de Deus, o reino de Deus, tem na nossa vida, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, perdoa porque somos pecadores miseráveis. Precisamos, Senhor, carecemos todo momento da tua misericórdia. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Gente, esse texto, se a gente for pensar bem, né? Ele é assim impressionante. Você percebe aqui que você tem duas figuras. Você tem uma mulher que ungiu a Jesus e uma discussão em torno desse perfume, desse nardo puro. O valor, é falado do valor desse nardo puro. E ao mesmo tempo você vai ver um dos discípulos que vai ser um traidor e que também estava negociando o valor de Jesus. E essa passagem me faz pensar nisso, né? Então você tem dois caminhos aqui, né? Você tem duas perspectivas. Você tem o quanto que Jesus era precioso para aquela mulher e o quanto que Jesus era precioso para Judas. Qual o valor? Quanto vale Jesus? Eu ouvi uma vez uma afirmação que é uma grande verdade. Diz assim: uma fé que não vale, que não custa nada, é uma fé que não vale nada. Então, é uma pergunta que a gente tem que fazer. Às vezes Deus nos coloca numa situação na nossa vida que a gente se vê obrigado a avaliar quanto vale as coisas de Deus. E que ponto você está disposto, até que ponto, né, a sacrificar alguma coisa que seja precioso para você por causa do reino de Deus. Então, esse é um texto que fala de valores. Quanto vale? A diferença é assim, absurda, né? É chocante. Vamos entender o que está acontecendo, entender o texto, e nós vamos ver essas duas, vamos dizer assim, avaliações, né? A forma que aquela mulher avaliou Jesus e a forma que Judas avaliou Jesus. O conceito de avaliar mesmo
dá um preço, né? Quanto vale? Primeiro aqui, quem é essa mulher? Os outros evangelhos nos ajudam, essa passagem está registrada nos outros evangelhos. Se você quer se aprofundar em um texto no evangelho, procure aquele mesmo texto nos outros evangelhos. Se você tiver oportunidade, eu vou ler, mas se você quiser abrir também, lá no Evangelho de João, capítulo 12, vai nos falar de uma mulher que ungiu a Jesus com nardo puro. Então é a mesma mulher. Ó, João, capítulo 12, vai nos falar quem é essa mulher. Sabe quem? Você vai ver. E é impressionante. Passa desapercebido aqui no texto que a gente leu. Mas em João ele vai dar um nome. E você vai rapidinho identificar quem é. João 12, capítulo 12, verso 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, mesma situação que a gente viu aqui, né, que eles estavam avaliando, identificando o período antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, ó, pouco antes da Páscoa, Jesus está lá em Betânia, onde ele tinha ressuscitado Lázaro. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Aí você vai lembrar dessa passagem. Marta, a irmã de Lázaro, aí vendo. E a outra, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Que coisa! Maria e Marta, vocês lembram dessa passagem? Marta, Marta, Jesus fala, ela preocupada com muitas coisas, e Maria estava aos pés de Jesus. Maria vai aparecer, essa Maria vai aparecer 3 vezes nos evangelhos. Ela vai aparecer nessa discussão de Maria e Marta, 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 porque a Maria escolheu a melhor parte. Ela estava aos pés de Jesus. Vai ter uma segunda passagem que ela vai chorar aos pés de Jesus. Eles vão perder um irmão e tudo mais. E essa terceira passagem que ela vai agradecer aos pés de Jesus. Então ela aprendia, ela buscava Jesus, orava na hora da dor, era lá que ela buscava consolo. E ela também era grata a Jesus. E a expressão de gratidão dela chocou todo mundo na época. E a gente tem que entender o que é que ela fez, o preço, o valor, quanto custou isso que ela fez. Mas se conhece a vida dela, fala assim, na verdade tudo na vida dela era Jesus. Jesus era tudo para a vida dela. Acho que o problema de preço, de quanto custa, de sacrifício é assim. Enquanto a gente está sendo mesquinho com Deus, Deus está ocupando uma parcela muito pequena da nossa vida. Então, se Deus ocupa 10% e se você tiver que dar 20%, é o dobro, é muito, é caro. Não é? Se Deus ocupa 30% da sua vida, se você tiver que dar 31%, mas o problema é que para Maria, Jesus era 100% da vida dela. Esse aqui é o problema. Então, o sacrifício, ele é proporcional ao quanto Deus é importante na sua vida. E no nosso relacionamento com Jesus, não tem como a gente medir isso. Ou é tudo, ou é nada. Jesus chega a dizer assim, quem não deixar pai, mãe, o bem mais precioso que a gente tem é a família. Se Jesus não estiver em primeiro lugar mesmo, se aquela passagem não for real na nossa vida, buscar e depois em primeiro lugar a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, se isso for real na nossa vida, tudo vai custar muito caro. Mas para Maria, Jesus era tudo. No meio daquela correria, no dia de servir a Jesus, Maria não estava nem preocupada com a ceia. Eu sei que se a gente for pensar, alguém tem que fazer, né? Eu sei. Alguém tem que ir lá e fazer a ceia, porque não vai ter ceia. Mas para Maria, a presença de Jesus era, sabe, ela paralisou. Não dá. Jesus era tudo para ela. Se fosse preciso a gente falar assim, gente, se Jesus estivesse aqui, eu não vou perder tempo de fazer uma ceia. Eu vou ficar em jejum. Eu vou abrir mão disso, de alegria, de festa, de bagunça, de comida. É Jesus. Então, para Jesus era o mais importante para ela. Esse que é o ponto. Jesus era o mais importante. Na hora da dor, ela corria para Jesus. E quando ela teve a oportunidade de agradecer,
Ela deu tudo que ela tinha, o bem mais precioso que ela tinha. Por quê? Quanto vale Jesus para Maria? O texto diz que quando ela pega aquele nardo puro, quebra aquele nardo puro, né, aquele vaso, alabastro, e derrama na cabeça de Jesus, foi um choque para a época. Todo mundo falou assim, nossa, indignado. As pessoas chegaram a ficar indignadas. Como que alguém vai fazer isso? Porque um desperdício, gente. E eles chegaram a avaliar mais ou menos quanto valia o nardo. Aí está no verso 5. Lê aí o nardo aí. Quanto que vale o nardo aí? É um valor muito alto, gente. Vamos pensar aí. Daria para ser vendido por mais de 300 denários. Você sabe o que é 300 denários? Um denário era um dia de trabalho muito bem pago. 300 denários equivalia a um ano de trabalho, praticamente. Você tirando os dias de descanso, tirava o sábado de descanso. A equivalência aqui é um ano de trabalho. E eu já, muitos anos atrás, eu me lembro que eu preguei sobre isso. E eu me lembro até que a gente fez uma avaliação sobre isso, né? Se vou trazer para a nossa época. O que vale, como que nós vamos fazer esse cálculo? Um ano de trabalho. É um ano de trabalho. Para você avaliar, é um ano de trabalho do seu salário. Aplica para a sua vida. Quanto que você recebe durante um ano? Toda a sua renda de um ano. É isso. Ela quebrou em poucos minutos, ela sacou tudo que ela tinha. E há um detalhe interessante. Então, vamos pensar aqui, se fosse um salário mínimo, tá quanto salário mínimo? Aumentou agora em 2026, né? Aumentou muito, né, gente? 40% de aumento foi, né? Quanto que tá o salário mínimo? Vai, faz a conta. Hã? Ó, se for salário mínimo, 1.600 e quanto? 16, ó, direitinho, ó, vezes 12, vezes 13, né? Porque eu 13º, vai, vamos fazer vezes 12, um ano. Ó, 20 mil. Mas, a equivalência é assim, quanto você ganha? Multiplica o ano inteiro, a sua renda de um ano, tá? É isso. Então, para aquela época, era muita coisa, gente. Se a gente for pensar um dia de trabalho, dependendo do trabalho, vamos ver, um dia, quanto que a gente paga em um dia de trabalho? Vamos pensar agora vezes 300. Você vai pegar R$100 vezes 300, 30 mil. Se o dia de trabalho seu custa R$200 vezes 300, se um serviço que você presta, 60 mil. Então, e naquela época ainda tinha um significado interessante. Geralmente, esse material era guardado, era uma coisa preciosa, como se fosse uma reserva, vai. Isso também acontecia muito. Né? Esse alabastro, primeiro, era um recipiente lacrado, não era uma coisa que você abria de vez em quando, era uma coisa lacrada. A ideia não era ficar usando, não. Era um momento muito especial, ou uma reserva que você podia depois vender no mercado, isso, e tinha um valor alto. Você chegava lá e saía com 30, 40, 50 mil na mão, dependendo da cotação. Eles deram uma estimativa, isso aí vale mais de 300 denários, então era mais, dali para mais. Então era um valor alto para a época. E diz que era um nardo puro. Eu fui pesquisar sobre esse nardo puro. É um tipo de uma raiz que fica no oriente da Índia, lá na região nos montes do Himalaia. É raríssimo, é difícil achar. E é um tratamento especial. Era uma coisa muito especial. Especiarias que fala, né? Então era uma especiaria. Ela estava com aquilo como um tesouro, num momento de emergência, uma necessidade. Sabe aquilo que você tem guardado lá? Antigamente a turma fazia muito penhorar joia, né? Alguma joia que vinha da avó, né? Que tem joia que vale, né? Quanto está o peso do ouro aí, né? Você vai comprar dependendo da joia, aí é 100 mil, 200 mil, 50 mil. Então era uma coisa guardada, era uma coisa que poderia ser penhorada, era uma emergência que ela tinha. Caro, gente. Hoje, se você perguntar assim, qual o perfume mais caro no mundo? Alguém sabe dizer qual o perfume mais caro no mundo? Existe um perfume
É uma versão Imperial Majestic. Fica lá em Londres, numa loja de perfume, é considerado o mais caro, né? E a embalagem é especial, o frasco, o material, é uma coisa assim absurdamente cara. Foi avaliado em torno de 115 mil libras. Quanto que dá isso aí? Quanto que é a cotação da libra pro real? Hã? Nossa, olha aí. Dá quase 1 milhão. Um perfume. Então, se você tem um perfume desse, você não vai usar para qualquer coisa, né? Eu vou na feira essa semana passar um perfume. Não vai. É uma coisa muito especial. Aquele perfume que você usa uma vez por ano. Entendeu? É muito caro. Resumindo, para Maria, ela deu o melhor. Ponto. E interessante que, se você observar, quando eles ficaram indignados, a resposta de Jesus foi muito interessante. Ele diz assim: ela fez o que pôde. Ele não está falando de algo que, entendeu? É o melhor que ela pôde, é o que estava no alcance dela. Porque a questão da proporcionalidade é tudo para Deus. Deus não quer saber quantidade, mas proporcionalidade sim. Ele sabia o quanto ela podia. Quer ver outro exemplo claro que você tem na Bíblia de proporcionalidade? A viúva pobre foi a que menos deu. Para mim, para você, para nós, na nossa visão. 2 moedinhas de prata lá, 2 moedinhas que equivalia a 2 pães. Alguém diz que provavelmente era a ceia, né, a comida do dia e da noite dela. Ela jejuou, ela deu tudo que ela tinha. Então, proporcionalmente falando, ela deu tudo. Era 2 moedas de prata. Mas ela foi a que menos deu. Então, a questão é proporcional. Quanto custa para você? Então, às vezes, o sacrifício que você faz não dá para a gente medir. Esse tipo de coisa, gente, por isso que diz assim, não dá para julgar. Porque não é perante os homens. Perante os homens, o julgamento sempre vai ser errado. Perante os homens, aquela viúva, nem viram, nem ligaram. Jesus, a Bíblia fala que ele sentou na frente do gasofilácio, ele estava observando como as pessoas davam, não a quantidade. O quanto custava a proporcionalidade do seu tempo, do seu dinheiro, da sua dedicação, do seu dom, dos seus talentos, entendeu? Para alguns, tem muito tempo livre, entendeu? Às vezes dá um pouquinho de tempo, mas podia ter dado muito mais. Podia. Jesus observou quanto ela podia dar. E ele falou assim, ela deu o que ela pôde. Ela deu tudo o que ela podia dar. Essa que é a questão. É quanto você pode dedicar a sua vida e colocar ela o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, Jesus observa sempre isso. Alguém pode chegar e dar 10 mil reais e está sobrando. E alguém pode chegar a dar 500 reais e estava faltando. Então, a proporção, quanto custou? Para aquela mulher, a questão ia muito além de valor. As pessoas estavam avaliando os 300 denários. Mas foi muito mais que isso. Jesus falou que ela deu o que pôde. Então, tudo que estava no poder dela, ela entregou. Porque Jesus era o mais importante para ela. Porque era ela que estava aos pés de Jesus quando Marta estava correndo. Era para Jesus que ela corria na hora da dor, perdeu um ente querido. Então, Jesus era tudo para ela. A pergunta é, se Jesus é tudo para a gente, não custa nada. Tudo não custa nada. Porque Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para você? Ele ocupou todo o seu coração? Tem alguma parte do seu coração que Jesus não entra? Ele não entrou ainda. Sabe por que está caro? Porque tem parte do seu coração que não entrou. Tem área da sua vida que Jesus tem que entrar lá, abrir uma chave, entrar. E o dia que Ele virar tudo, Ele é tudo para mim. Jesus era tudo para Maria. Essa que é a grande diferença. Ninguém entendeu o que ela fez, julgaram mal ela, disseram que foi um desperdício. Mas para quando Jesus é tudo, é uma questão de tempo. Nós estamos só aguardando um tempo para estar lá com Ele. Eu não vou levar nada. Jesus é tudo para mim. Então, 300 denários, 1 ano de trabalho.
é uma coisa muito íntima, né? É muito pessoal. É a sua vida com Deus e o quanto Deus está dentro da sua vida, o quanto Ele ocupou a sua vida, preencheu o seu coração. Foi um momento muito importante, tão importante que Jesus chamou a atenção de todos e Ele honrou aquela mulher. Depois que começaram a julgar, a criticar, pessoas vão julgar a gente. Elas vão julgar achando que a gente fez de menos, e às vezes você fez tudo que você podia. Alguém podia julgar aquela viúva pobre, falar, mas 2 moedinhas, não é nada, devolve. Nem precisa, não vai fazer diferença. A questão não é monetária, é vida. Esse que é o ponto. Então, as pessoas vão julgar. Você não pode fazer pensando nas pessoas. Não se preocupe com as pessoas, porque Jesus vai julgar. Ele sabe no seu coração o quanto Ele vale para você. Essa que é a questão. E você acha que Deus não prova? O que Ele fez com Abraão? Você já percebeu o diálogo de Deus com Abraão? Deus chega para ele e fala assim, sabe aquele teu filho? É aquele mesmo, aquele que tu amas. Gente, era o único filho, era o filho da promessa. Ele passou uma vida esperando o cumprimento dessa promessa. Fez um monte de besteira, porque essa promessa para ele demorou. A gente sabe o que ele fez, né? Ele foi lá com a escrava, teve filho, Ismael, deu um rolo. Acabou com a família dele por causa disso. Estão brigando até hoje. Tem uma briga lá, os ismaelitas e os judeus. Até hoje estão brigando por causa disso. Dos ismaelitas vem os árabes e a briga que no Oriente está até hoje, a briga de irmão. Porque ele passou por cima, né, do que Deus havia falado. Mas enfim, sabe aquele filho, aquele que tu amas, que é tudo para você? Esse que é o ponto. Ele é tudo para você, é tudo para mim. Eu daria tudo por ele. O que você não faria por ele? Esses dias, eu me lembro que na época da pandemia, vocês se lembram daquele Jonathan Nehmer? Quem acompanhou a história do Jonathan Nehmer, que é aquele comediante que o pessoal conhece? Você se lembra a mãe dele? Eu seguia ele nas redes sociais. Falei, esse cara deve estar torrando tudo que ele tinha. Porque ele ganhava muito dinheiro com aquelas talk show que ele fazia, né? Eu vi os vídeos dele, carrão zero, viagem internacional, casona, ele estava ganhando muito dinheiro. Aí a mãe dele caiu no Covid. Lá a gente conversava muito sobre isso. Gente, ele foi tudo. Chegou uma hora que não tinha mais o que fazer na cidade dele. Ele é de onde mesmo? Botucatu, não sei. Marília, né? Marília mesmo. Marília, até morei lá em Marília. Esgotou tudo. E lá tem faculdade de medicina em Marília, hein? Tudo que podia ir em Marília, não dá mais, vai para São Paulo. Mas como? Ele conseguiu pagar no particular uma UTI, um avião UTI. Quanto que deve custar? Você pagar uma UTI móvel já é uma fortuna. Esse cara foi lá e arranjou um avião. Ele foi queimando tudo. Acho que ele foi vendendo carro, casa. E assim, não tinha o que mais o que fazer. Aí ele levou, acho que foi para São Paulo. Acho que levou para São Paulo. Foi no particular. Aquela mulher foram assim meses e meses. Sabe quanto é uma diária de UTI? Foi tudo assim, ó. Acho que ele queimou tudo que ele tinha. Às vezes fez até empréstimo, se endividou. O que você não faria por alguém que é mais precioso? Um filho seu. Esses dias encontrei no shopping um rapaz que frequentou a igreja presbiteriana. Ele falou, pastor, preciso voltar. Aí ele começou a contar a história do filho dele. Deu um problema na coluna. A cirurgia, sabe? Ele foi falando, a cirurgia, R$300 mil. E aí ele contando tudo, eu já coloquei carro, casa aí para vender e não sei o quê, porque para salvar a coluna do meu filho, não sei o quê. A gente queima tudo, vai. Para salvar seu filho, você venderia o seu carro? Você venderia a sua casa? Você fala assim, se eu vender minha casa, meu filho vive. Se eu não vender, eu vou ficar sozinho e vou enterrar ele. Você vende a casa, você vende o carro, você faz empréstimo, você se endivida. Vou ficar 30 anos pagando uma dívida, mas eu salvei a vida do meu filho. Então assim, quanto custa para você? A pergunta é essa. Quanto vale o seu bem mais precioso? É tudo, gente. Deus chega para Abraão e fala assim, sabe aquele teu filho, aquele quem tu amas, dá ele para mim. Você entendeu o que foi falado lá? Você entendeu esse diálogo? É tudo. É tudo. O que Deus pediu? Deus podia pedir qualquer outra coisa. Dá 1000 cabeças de gado, sacrifica para mim, terra. As mulheres, tudo, ele deu tudo. Mas o filho, Isaac, que eu esperei 40
anos para ter esse filho. Sabe o que é você esperar 40 anos? É uma vida. Agora Deus pega e fala, dá ele para mim. E ele, vamos lá. E começa a subir o monte para sacrificar o filho. Ele não entendeu nada, mas no coração ele deu. Ele não chegou a sacrificar, a gente sabe. O propósito não era esse. Deus não ia permitir jamais. Mas foi uma prova. Quanto vale? Percebe, gente? O que está em jogo é muito sério. Nosso relacionamento com Deus não tem meio termo. Ou é tudo ou não é nada. Ou ele entrou em todas as áreas da nossa vida, ele ocupou todo o nosso coração. Que área da sua vida que Jesus não entrou? Que você tem que entregar. Que você tem que se render. Precisa dar um start lá, aquela área. Está morta. É uma área do coração, quando a gente tem um infarto, necrose o coração, né? Jesus precisa ressuscitar áreas da nossa vida. Todo mundo tem. Área da vida que está necrosada. Né? Dependendo da proporção, o coração para. Todos nós temos. Jesus precisa entrar lá. Ele quer tudo. Aquela mulher deu tudo. Quando questionaram ele falou assim, ó, ele repreendeu as pessoas, falou assim, ó, deixai-a porque eles estão molestando ela. Ela fez, é uma coisa entre eu e ela. É pessoal, é particular. Sabe, é uma coisa de vida, de coração. Onde estiver o teu tesouro, a Bíblia diz, aí estará o teu coração. Não dá para julgar isso. É muito íntimo. Então Jesus repreendeu quem quis fazer esse julgamento. Não dá para julgar. A pessoa fala assim, fulano não veio no culto, fulano não deu dízimo, fulano não fez. Não julga. Você não sabe o que está acontecendo na vida do fulano. Você não sabe o que a pessoa está passando. Às vezes ela está fazendo muito mais do que você. A gente não pode julgar. É um tipo de coisa que não dá para julgar. Eu dedico muito tempo, fulano não dá tempo nenhum para Deus. Pode ser que o seu tempo esteja sobrando. Eu dou muito dinheiro para Deus, fulano não dá nada. Não julga. Jesus repreendeu quem estava julgando, porque ela foi julgada. Falou assim, ó, isso aí ela fez para mim. É uma coisa íntima, é relacionamento, é vida, é coração. Não dá, gente. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre isso, as pessoas julgam e Jesus repreende. E ele mostra que o nosso julgamento sempre está errado. No caso da viúva pobre, no caso da mulher que deu tudo. Quem aparentemente está dando mais do que devia, outros está dando menos do que podia. Jesus sabe, é íntimo, é pessoal. O quanto realmente isso é íntimo entre você e Deus. Jesus chega a dizer que ao fazer isso, nós não vamos negligenciar as outras coisas. Ele está falando dos pobres, vocês sempre terão convosco, e poder fazer bem, e deve fazer. Então ele está falando assim, ó, que a gente tem que acudir os mais necessitados, cuidar das necessidades, mas existe uma coisa íntima com Deus. E ali no caso, então, nem se fala, Jesus estava sendo ungido para a sepultura, gente. Porque naquela época tinha um preparo. Então essa mulher se antecipou. Ele usa até essa palavra. Ela foi na frente, ela não só deu o melhor, ela fez antes de tudo. É uma questão de prioridade, sabe? Deus é prioridade. O que está em primeiro lugar. A palavra antecipar aqui mostra que ela colocou Jesus como prioridade. Ela foi antes de todos. Ela foi a primeira a preparar Jesus para a sepultura. Depois o corpo de Jesus foi preparado. Ele foi enrolado, foi embalsamado, foi feito aquela, né, não é embalsamar, é um preparo com especiarias, né? Você lembra que as mulheres no dia da ressurreição foram lá? Então, muita gente fez muita coisa para Jesus, só que teve gente que chegou lá e estava vivo já passou, né? É levar a flor depois que já enterrou, né? Não adianta. Mas essa mulher se antecipou. Aí a gente começa a ver que há certas coisas que não pode deixar para amanhã. A ideia do antecipar aqui não tinha outro momento. Se ela não fizesse naquela hora, nunca mais ela ia fazer. Depois disso aqui, gente, a gente sabe o que vai acontecer. Nós estamos em Marcos capítulo 14. Ela ungiu Jesus. Aí você vai lá para o capítulo 15, é a crucificação. É o último capítulo, é o último momento. Não, amanhã, quando der, eu vou me aposentar, e depois que eu pagar minhas contas, depois que eu resolver meus problemas, aí eu vou dedicar minha vida a Deus. Já era, meu irmão. Capítulo seguinte, Jesus estava crucificado. Era o último momento. É a questão de antecipação. Prioridade, tempo.
Nós estamos presos numa situação de espaço e tempo. Tudo aqui custa caro e leva tempo. Então, a questão de prioridade, colocar em primeiro lugar, é uma questão íntima, pessoal, com Deus, e não deixe para amanhã. Você não sabe do amanhã. Isso se aplica a tudo, né, gente? A gente começando um novo ano, a gente tem que pensar. As pessoas que estão conosco, amanhã pode ser tarde. Pode ser tarde para aquela ligação, pode ser tarde para você abrir o seu coração, pode ser tarde para você falar o que você tem para falar, pode ser tarde. Não existe amanhã. Jesus diz que ela só fez isso porque ela se antecipou. No capítulo seguinte, Jesus já está crucificado. Vira a página aí, você vai ver. A crucificação do capítulo 15. Acabou. Era um único momento. Precioso, único. Ela se antecipou e ungiu-me para sepultura. E aí Jesus honra, que a Bíblia diz que Deus honra aquele que honra. Provai-me nisso, diz a Bíblia. O tempo todo a Bíblia está falando sobre isso. Então é uma coisa íntima, é pessoal. Você fala assim, mas só Deus vai ver. É só Ele que precisa ver. É porque é Ele que vai saber das suas necessidades amanhã. Se você se antecipa nas coisas de Deus, Deus vai se antecipar nas suas coisas. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, até porque ninguém vai fazer nada pela sua vida. Jesus é que viu, e ele fala assim, por isso eu digo, em verdade eu vos digo, por onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado o que ela fez para a memória. Você é o Filho de Deus, o Criador do universo. O que é um alabastro? Mas um ano... Eu dou 10 anos, uma vida. Ela deu 1 ano de trabalho, 300 denários. Quebrou lá. Aqui, meus irmãos, a gente encerra, vamos falar assim, essa avaliação que ela deu. Quanto valia Jesus para ela? Tudo. Tudo. Jesus era a vida dela. Ela deu tudo o que podia e o mais rápido que podia. Realmente Jesus marcou a vida dessa mulher. Nós estamos vivendo aqui 2000 anos depois, praticamente, e estamos falando dessa mulher. 2000 anos. 2000 anos. Sabe quanto tempo a memória sua vai prevalecer nesse mundo depois de você morrer? É o tempo de pegarem as suas roupas, doarem para o abrigo, tá? Tua mulher casar com outro, é isso mesmo, teu marido casar com outra, teus filhos vão casar, os netos vão ouvir falar, os bisnetos já não vão mais. Acabou. Não tem memória sua mais. Não vai. Esquece. Quem aqui conhece lembra alguma coisa do seu bisavô? Era criancinha, eu vi alguma coisa dele. Acabou. Quantas gerações a gente deixa? Não deixa nada. Tudo que a gente tem. O carro é vendido, a casa é dividida, vira briga entre os irmãos. Eu até falo, eu não vou deixar nada para não ter briga na família. Né? O que tem vai ser agora. Deixa legado, não deixa herança. Depois vira briga na família. E não vira, gente, briga na família? Alguém tem experiência aqui? Alguém já viu família dividir por causa disso? Mas é coisa pequena, ué. Eu já vi gente brigar por causa de uma mula. O cara deixou uma mula, a turma briga. Briga na família. Não vai durar muito tempo. Memória, gente. Você imagina Jesus fazer 2000 anos, a gente está falando dessa mulher ainda. Ela inspirar a vida. A vida dela ser usada para transformar a vida. Gente, o que eu quero é isso. Eu quero que as pessoas lembrem de mim quando eu partir. Cara, ele tinha muito efeito. Mas tinha alguma coisa de Deus ali que marcou a vida dele? Sabe? As pessoas olham para você, vê Deus na sua vida? Essa é a grande pergunta. O resto, o carro que ele tinha, a casa que tinha, o que fez, comprou, conquistou, não serve para nada. Queima assim, ó, rapidinho, em poucos meses. Já era. Jesus marcou para sempre. Ele diz assim, vai ser pregado no mundo todo. Se Jesus não tivesse falado sobre essa mulher,
morreria ali esse assunto. Ele que chamou e falou assim, ó, agora nós vamos registrar o negócio aqui, ó. Nós vamos carimbar a vida dessa mulher para sempre. Em todo o mundo todo, tá? Você imagina que reis estão nessa hora de manhã lá na Inglaterra ouvindo a história dessa mulher. Todos os reis do mundo, durante esses últimos 2000 anos, ouviram a história dessa mulher. Os maiores imperadores, as pessoas mais poderosas, as pessoas mais ricas do mundo, vão ouvir essa mulher, vão se inspirar nela, vão falar assim, eu preciso dar prioridade para Deus na minha vida, por causa de uma mulher. Maria, Marta, a irmãzinha de Marta, que estava aos pés de Jesus, que chorou aos pés de Jesus, e que derramou tudo como gratidão aos pés de Jesus. E para fechar, e para Judas, gente? Quanto que Jesus valia para Judas? Judas olhou para Jesus e cotou assim, ó. Você já viu avaliar? Antigamente avaliava cavalo, né? Como é que fazia para avaliar cavalo? Você lembra? Olhava os dentes, né? Para avaliar cavalo, olha os dentes. Carro, o que a gente olha? Pneu? Motor? Vê se está vazando óleo, vê estofamento. Você avalia assim, ó, quanto vale? Ah, eu dou tanto. Judas olhou para Jesus, eu dou tanto. Quanto que ele deu? Você viu o contraste? Aquela mulher quebrou um alabastro que valia quanto? 300. Judas olhou e falou, eu dou 30. Percebeu? No mesmo texto. Por que isso está no mesmo texto? O que tem a ver Judas com essa mulher? É para nos ensinar mesmo. É um choque de realidade. É para dizer para a gente assim, de que lado você está? Quando você olha para Jesus, eu dou tanto. É isso. Naquela hora que a gente olha a nossa agenda, não tem muita coisa para fazer. Você está colocando o valor de Jesus em que enquadramento aqui? No de Maria ou no de Judas? Pensa nisso. Toda vez que você for se colocar numa situação em que você vai avaliar quanto vale Jesus na minha vida, eu tenho que pensar, bom, eu vou fazer uma cotação aqui do meu tempo, do meu dinheiro, dos meus dons, do meu talento, dedicação às coisas de Deus, reino de Deus, segundo Judas ou segundo Maria. Guarda isso aí, Judas ou Maria. São as duas únicas formas que a gente tem de quantificar, sabe, de avaliar. Judas olhou, 30. Sabe por que 30? Sabe o que valia 30? Vou contar para vocês. Êxodo capítulo 21, rapidinho, para fechar. Verso 32. Está escrito lá. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, como é que paga? Com 30 moedas de prata ao dono daquele escravo. E o boi vai ser apedrejado. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Na verdade, quanto Jesus valia para Judas? O mínimo, não dá para menos, entendeu? Quanto vale uma vida, um ser humano? Na cotação da época, o mínimo que você tinha que dar era 30, menos que isso não dá. Tinha escravo que valia mais, viu, gente? Tinha escravo que valia 300 denários. Você pensa um escravo tipo José do Egito? Nossa, devia valer pra caramba, né? Até a mulher do cara queria ele, devia valer pra caramba, né? Então assim, pô, quanto que você pagaria pro José do Egito? Ele ia ser o seu contador, ele ia te fazer você ficar milionário, ele ia ser o consultor jurídico da sua empresa, ele ia fazer assim, ó, e o dinheiro ia entrar no seu bolso, não tem preço, cara. Mas o mínimo, quanto é o mínimo? Menos que 30 não dá. Um boi matou um escravo. Ele não quer saber se o escravo é doente, se o escravo é, né, é inútil, analfabeto, feio, gordo, não tem força para trabalhar, está morrendo. Não pergunta isso, ó, morreu, é um homem. Quanto vale um ser humano? Mínimo 30, menos que isso não dá. Então Judas deu o mínimo. Se fosse 20, ele ia dar 20. Se fosse 10, ele ia dar 10. Dá 5 denários e leva. A palavra de Deus para mim é extraordinária. Colocar Maria dando 300 denários e Judas dando 30 no mesmo texto, parece que é um tapa na cara da gente assim. É a palavra de Deus, né? É esmiuça a penha, né? É para falar para mim assim, ó, quando eu leio isso, eu falo assim, ó, quanto Jesus vale para você?
É tudo ou é nada. Ah, mas meio termo, vai, para mim é 150 denários. O texto está dizendo, não dá. Ou é 30 ou é 300. No português, no Brasil, a gente fala é 8 ou 80. A ideia é essa. Ou Jesus é tudo, ou ele é nada. Se eu contar para você uma coisa então. Se Jesus não entrou em tudo na sua vida, cuidado. Pode ser que ele não tenha entrado em nada. Não tem meio termo. Eu sou meio convertido. Meio. A gente usava isso aí quando a gente era jovem. Falava assim, está ligeiramente grávida. Tem como estar meio grávida? Mãe, eu estou meio grávida. Só uma filha chegava, mãe, parece que eu estou meio grávida aí, parece. Né? Irmão, ou tá ou não tá. Tem coisa na vida da gente que não tem meio termo. Esse texto é um chacoalhão na nossa vida. É dizer assim, ó, ou Jesus é tudo, ou ele não é nada. Não tem meio termo. Ou ele é tudo como foi para Maria, ou ele não é nada como foi para Judas. E esse texto é muito forte, gente. É um chacoalhão, um negócio assim para me passar o ano sendo impactado. A Bíblia diz que ele vendeu por 30 moedas de prata, procurava uma ocasião para entregar. A Bíblia vai dizer que ele, depois que vendeu, caiu a ficha, tocado de remorso, pegou as 30 moedas de prata e jogou para os anciãos. Ele devolveu. Você percebe? E é porque aquilo não teve valor nenhum na vida dele. Se ele jogou, é porque não teve valor nenhum. E aí ele ainda, a Bíblia diz que ele estava com remorso, não arrependimento. Remorso. Se Jesus não for tudo para nós, no final não vai ter arrependimento, vai ter remorso. Se Jesus não é tudo para você, cuidado, pode ser que não haja espaço para arrependimento. A Bíblia fala assim, que não houve tempo, não houve espaço, não houve oportunidade. Arrependimento é uma coisa que quando passar, quando você sentir o coração inclinando para o arrependimento, a Bíblia fala, hoje se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, não deixa, porque pode ser que ele endureça e passa. Na próxima é remorso. Arrependimento é oportunidade. A Bíblia sempre fala assim, hoje se ouvir, aproveita. Então Judas, ele não teve arrependimento, ele teve oportunidade. A Bíblia diz que depois que ele perdeu a oportunidade, não houve espaço para isso. Onde que a Bíblia fala? Outra passagem que marcou muito a Bíblia, assim, que não achou lugar de arrependimento. Vocês já ouviram essa expressão? Onde que está isso? Esaú vendeu o direito de primogenitura, e a Hebreus ele vai falar sobre Esaú, falar assim, ó, você não sabe que depois, ele querendo herdar a bênção, depois que ele rejeitou, depois que ele avaliou e falou, para mim não vale nada, não era tudo, então não é nada, a Bíblia diz que depois que ele rejeitou, está em Hebreus 12:17, não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas ele buscou. Então, arrependimento, quando Deus permite algo na nossa vida, uma palavra, alguém, uma situação, uma música, um dia que eu estou na igreja e ela passa por mim, ela começou a me levar ao arrependimento, agarra. Porque pode ser que ela passe e nunca mais. Não houve lugar. Esaú chorou, clamou, não achou. A Bíblia está lá, ó, Hebreus, não achou lugar de arrependimento. Judas não achou lugar de arrependimento. Por quê? Porque Esaú era profano. Esaú não valorizava Deus, nem as coisas de Deus. Passou. Ele dava mais valor para esse mundo. Esse mundo era precioso, ele era encantado. Os olhos deles brilhavam. Não com as coisas de Deus, com as coisas desse mundo. Passou. Então, meu querido, por que essa palavra assim? Ô, pastor, palavra dura, né, meu? Começar o ano assim, né, meu? Agarra. Você tem um ano inteiro aí, todos os dias, você vai acordar e você vai dizer assim, quanto Jesus vale para mim nesse dia? Eu estou falando porque eu também às vezes levanto e não oro, não leio a Bíblia, não coloco Deus em primeiro lugar. Ninguém coloca todo dia, toda hora, mas é tão bom quando a gente ouve isso e fala, é verdade, pastor.
amanhã, ou hoje, né? Eu quero pôr Jesus em primeiro lugar. E depois da manhã, é um dia de cada vez. Amém? Vamos fazer uma oração? Encerrar essa parte? Ó Pai amado, como é maravilhosa a Tua palavra, Senhor, que nos acorda, nos desperta, nos exorta, nos chacoalha. É uma avaliação, Senhor. A gente abre a Bíblia, é um espelho. Às vezes a gente está bonito, a gente está arrumado, mas às vezes a gente está feio. Às vezes a gente está sujo. Às vezes a gente tem vergonha, Senhor. Mas a Tua palavra, ela corrige, ela conserta, ela limpa, ela lava a nossa alma. E nessa manhã, Senhor, a gente tem a nossa alma lavada. E a gente chega na Tua presença, Senhor, por causa do sangue de Cristo, por aquilo que Jesus já fez. E queremos colocar em primeiro lugar, Senhor, o Teu reino, a Tua justiça, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Sonda o nosso coração, vê se há em nós um caminho mau e guia-nos no caminho eterno. Que Jesus seja realmente o centro em todas as áreas da nossa vida. Tenha misericórdia, abençoe a nossa família, nos relacionamentos com nossos filhos, com nossos cônjuges, no relacionamento profissional, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com a igreja, colocando em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Que nesse ano, Senhor, haja mais disposição para Te servir, mais prontidão e gratidão para Te honrar, Senhor, com nossos dízimos e ofertas, para colocar as coisas de Deus em ordem na nossa casa e na Tua igreja, Senhor. Não queremos ser como Judas, mas queremos ser como Maria, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Dê-nos esse coração de Maria, que Jesus era tudo. Jesus entrou naquele coração, Ele varreu aquele coração, Ele preencheu aquele coração. Para ela, aquele vidro, Senhor, alabastro de nardo puro, não valia nada, Senhor, comparado diante de quem ela estava. Jesus era tudo para ela. Que Jesus seja tudo para a minha vida, Senhor, para a nossa vida, mais esse ano 2026. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus